e faz acontecer maravilhas nesta noite. Abençoa cada um dos teus filhos que aqui vieram, ó Deus, para ouvir a tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Glória a Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 16. Aleluia. Minha gratidão a Deus, ao pastor Geraldo, irmã Dinéia, muito obrigado, Senhor, pelo caminho, pela oportunidade que me é dada para estar servindo ao povo que Deus ele tem confiado. O breve irmão Israel, também meu muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado para com a minha esposa, para com o nosso filho, para com a minha pessoa. Que Jesus nos dê graça cada vez mais ao meu amigo pastor Ronieri, que também ficou fazendo contato entre nós. Minha gratidão. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 15. Os que encontraram podem dizer 16. Podem dizer amém? Amém. 15 está apenas a introdução, o texto, mas eu quero ler 2 versículos do capítulo 16. O capítulo de número 16, versículo de número 2. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. Capítulo 16, versículo 43. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Assentai-vos. Muito obrigado. Oh, aleluia! Aleluia. Grande é o Senhor, aleluia! Após a pregação, minha esposa e eu estaremos prontos a te atender. Eu não sei onde está o material, se alguém puder me dizer. Lá, né, pastor? Lá na porta eu tenho os livros da minha autoria, alguns temas. Salmos, mensagens para o mensageiro. São esboços de mensagens baseados no livro dos Salmos, para quem quer aprender a pregar e também para quem já prega. É ferramenta para o seu ministério. A cruz de Cristo, a mensagem evangelística desde o Gênesis até a carta de Paulo aos Efésios. Avivados pelo Espírito Santo, livro baseado sobre os avivamentos, nos avivamentos que o Espírito Santo operou em Atos dos Apóstolos. Solteirismo e namoro cristão, um livro voltado a adolescentes, jovens e líderes dos mesmos. Sobre essas duas fases, quais são os princípios de Deus? Um livro faz uma promoção, um livro fica R$20, 3 livros por R$50. Eu sei que você é esperto, não anda com dinheiro, eu sou esperto, então você é maquininha. Procure-nos e passe o cartão, que a gente também divide. Queridos irmãos, eu estive meditando no tema dessa festa e fazendo, como sempre, as minhas anotações. Não dá para confiar na mente falível e cansada. Vocês basearam-se trazendo a arca de Deus para a minha casa. Aleluia! Essa história está em 2 Samuel 6, 1 Crônicas 15, 16, Salmo 105. Eles se completam e esses textos, em diferentes partes da Bíblia, dão detalhes em que outros textos não existem tais detalhes. De forma direta, eu escolhi 2 versículos aqui por causa da forma direta que eles estão. O versículo 2 diz que Davi abençoou o povo em nome do Senhor.
Quando que Davi abençoou o povo em nome do Senhor? Quando ele trouxe a arca, que no reinado de Saul não fora buscada. Capítulo de número 13 a seguir, a Bíblia fala sobre a diferença da liderança de Davi e Saul, e no capítulo 13, versículo 3, está escrito que nos dias de Saul, Israel não se valeu da arca do Senhor, não se valeu ou não a valorizou, não acreditou na simbólica presença de Deus entre o seu povo. Saul contentou-se reinar, ele tendo o trono, ele conseguiu reinar sem a arca e sem o Espírito de Deus na sua vida. Perdeu a arca, perdeu a presença do Espírito e continuou no trono. Muita gente é assim, permanece com o nome que tem. Dessa maneira, Jesus vai falando. Sem a arca, sem a presença do Espírito. Seu reino foi catastrófico. Começou no terreno dos profetas, mas terminou no terreno de macumba, diante de uma feiticeira. E se duvida até da sua salvação, pois quando Deus falou com Salomão, o próprio Deus disse que não afastaria de Salomão a misericórdia como havia afastado de Saul. Mas Deus cumpriu a promessa, levantou Davi, e no início do seu reino geral, Davi vai valorizar a arca, vai trazê-la. Quando Davi traz a arca, ele a traz do seu modo, do seu jeito, permitindo que a arca fosse carregada em um carro novo, imitando a prática dos filisteus em 1 Samuel capítulo 6. Os filisteus carregaram a arca num carro novo, e a ordem de Deus era que os levitas, gente, pessoas, pegassem a arca e a carregassem em seus ombros, mesmo que pesada fosse, parassem, descansassem, mas que a arca fosse colocada em gente, não em coisas, porque Deus não aceita ser coisificado. Mas assim Davi permitiu que a arca estivesse em cima de uma coisa, em cima de um carro novo, imitando a prática dos filisteus. E Uzá, Abinadab, Aiô eram pessoas que cuidavam da arca, mas se acostumaram com o sagrado. E se acostumar com o sagrado é perigoso. Se acostumar com o sagrado nos faz tomar o nome do Senhor em vão. Se acostumar com o sagrado nos faz brincar com os dons espirituais. Se acostumar com o sagrado nos faz fazermos gracinhas com as línguas estranhas. Se acostumar com o sagrado nos faz pisar no sangue derramado. E Uzá, quando viu a arca balançando, ele disse: eu posso segurar, eu posso sustentar, eu posso parar o que Deus está movimentando. E quem tenta parar o que Deus está movimentando será parado pelo Deus que quer movimentar. O que Deus fez? Deus abriu rotura em Uzá. Deus abriu rotura em Uzá. Pessoalmente, eu acredito que Deus enviou uma chama de fogo e abriu um buraco em Uzá no meio da rua. Uzá morreu. Uzá morreu no meio da rua. E Davi disse: agora, como trarei a arca do Senhor a mim? Obed-edom se apresentou e disse: pode deixar a arca lá em casa. Muita gente naquele momento ficou temeroso, claro. O cara acabou de morrer porque tocou na arca, e Obed-edom: pode colocar lá em casa. E a arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses. E diz a Bíblia que a notícia foi lá em Jerusalém, no palácio de Davi. Lembra da arca? Não tem como esquecer. Lembra de Obed-edom? Corajoso ele. Pois é. Tudo na casa dele está sendo abençoado por causa da arca de Deus. Quando Davi recebeu essa notícia, Davi disse: eu vou lá também fazer parte dessa bênção. Então eu vou lá buscar a arca. Desta vez Davi leu Bíblia para trazer a arca, porque a presença de Deus nunca se manifestará onde a palavra é desprezada. Onde a palavra de Deus não for honrada, o Deus da palavra ali também não está.
Então, a gente precisa entender e a gente precisa esclarecer a mente dos reformodinhas que não sabem diferenciar pentecostalismo bíblico dos neopentecostais, aquelas igrejas que só tem só forró e bate a perna para lá, bate a perna para cá e 10 minutos de palavra. E quando acaba o culto, alguém pergunta como foi o culto, a irmã diz, foi uma benção, benção como eu pulei e rodei. E a palavra foi mistério. E se dizem pentecostais, esses não são pentecostais, saíram do meio de nós porque não eram de nós, como disse João, são anticristos no meio de nós, contra o Cristo que estão no meio de nós. Nós pentecostais valorizamos a palavra, mas também valorizamos a experiência que a palavra confirma. Então a batalha dos reformodinhas contra nós é que nós cremos nas experiências e dizem que a gente despreza a Bíblia. Mentira, não vem pra cá não, que a gente vai para cima. A Bíblia é sim um livro de experiências. O Antigo Testamento são as experiências de Israel, os Evangelhos as experiências de Cristo, Atos e as cartas as experiências dos apóstolos e da igreja, Apocalipse as experiências do mundo inteiro. O nosso Deus ainda age, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós acreditamos que Deus é o Deus de experiências, mas toda a nossa experiência nós a submetemos à palavra de Deus. Então Davi leu Bíblia, Davi meditou nas escrituras para trazer a arca, e agora ele faz tudo bonitinho. Versículo 25 do capítulo 15. Davi, os anciãos de Israel, os capitães de milhares, fizeram a arca subir com alegria. 26. Deus ajudou os levitas da tribo de Levi, os homens preparados para carregarem a arca. Para de chamar cantor de levita, tá, irmão? Levita que é da tribo de Levi, cantor é cantor, pregador é pregador, né? Não tem levita aqui não, aqui na Israel. E os levitas vinham trazendo a arca, e Deus lhes deu graça. E enquanto eles traziam a arca da aliança, me ajude, diga a arca da aliança. Perceba que o Antigo Testamento chama a arca de vários nomes: a arca do Senhor, o trono do Senhor, e o preferido é a arca da aliança, porque a arca mostrava que Deus tinha aliança com aquele povo. Então o que é a arca? O símbolo externo de um compromisso interno, a arca da aliança. O símbolo externo de um compromisso interno. Isso aqui não é a minha aliança com a minha esposa, nós chamamos isso aqui de aliança. Isso aqui é um símbolo externo de um compromisso interno que eu tenho com ela e ela para comigo. Deus sempre estabeleceu um símbolo externo para demonstrar um compromisso interno. Então a arca da aliança era um símbolo externo de um compromisso interno, que desde o Antigo Testamento Deus se valia da interioridade do seu povo. O símbolo externo da aliança de Deus com Adão, a árvore. O símbolo externo da aliança de Deus com Abraão, altar. Com Israel, circuncisão. Com Noé, o arco-íris. Com Salomão, o templo. Com Davi, o trono. E com o povo de Deus que se organizou em adoração, a arca. O símbolo externo de um compromisso interno. Aí qual é o símbolo da nossa aliança com Cristo? A ceia, um símbolo externo, mas nós tomamos a ceia, aí se torna um compromisso interno. Por isso que a nova aliança é uma aliança superior. Então aquele símbolo externo de que Deus tinha aliança com aquele povo está voltando. Então eles estão reatando a aliança com Deus, e eles sobem, carregam a arca com alegria. Versículo 27. E Davi ia vestido de um manto de linho fino, corajoso, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Saul tentou exercer sacerdócio, Deus cortou o reino. Sim. Aí você vai para o tempo do profeta Isaías, ele diz: no ano que morreu o rei, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Ele vê o Senhor no trono porque o trono de Uzias se esvaziou. E quando que Uzias morre? Quando ele tentou exercer função sacerdotal. Com Saul não deu certo,
Com Uzias não deu certo. E Davi diz: eu vou encarar. Lembra quando Davi fugia de Saul? Ele chegou diante do sacerdote e disse: estou com fome. O sacerdote disse: só tem pão sagrado, só o sacerdote tem acesso a esse pão. Davi disse: dá o pão para cá. E Davi come o pão sagrado, só o sacerdote tem acesso. O cara era muito para frente, irmão. Então Davi, quando Ziclag teve aqui um ataque contra a família de Davi, o sacerdote estava lá para orar. Aí Davi disse: eu estou tão nervoso, eu não vou deixar nem o sacerdote orar. Me dá aí a estola sacerdotal que eu vou orar. Mas tu é rei, tu não é sacerdote, ele me mate, mas eu vou usar a estola sacerdotal. Então Davi, querido, encarou o ofício sacerdotal. Muita coragem. Daqui a pouco eu volto nesse assunto para você entender melhor. 28. Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas, de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. 29. Quando Davi entra na cidade com a arca da aliança do Senhor, Mical, filha de Saul, ela não é chamada de esposa de Davi, ela é chamada de filha de Saul, porque ela não queria se comportar como esposa. Ela gostou de sempre ser princesinha, nunca esposa. Então ela não é chamada de esposa de Davi. E Davi também não é chamado de seu marido. Davi é chamado de o rei Davi. Então havia um problema aqui entre esse casal, que eles deveriam decidir se comportar como marido e a outra como esposa. Capítulo 16. Introduziram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe armara. Moisés fez uma tenda maior para todos os utensílios. Davi faz uma tenda menor só para a arca. E naquela tenda ele entrava e ficava ali orando diante de Deus no secreto. Quando Davi traz a arca, trouxeram o povo ofertando holocaustos e ofertas pacíficas. Oferta pacífica era quando o sacerdote, sua família e o povo se alimentavam diante de Deus para cultuar ao Senhor. Tendo Davi 2, capítulo 16, acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, ele abençoou o povo em o nome do Senhor. Outra função sacerdotal. Nesse dia ele está decidido. Ele vai olhar para o povo e vai liberar ao povo uma palavra de bênção. Que palavra é essa? Do versículo 8 ao versículo de número 36, como eu já disse, é o Salmo 115. Davi vai abençoar o povo com palavras inspiradas pelo Espírito de Deus, com palavras bíblicas, conduzindo o povo à adoração. Davi abençoa o povo no versículo 2, 3, e repartiam a Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, pedaço de carne e passas. 4. Designou os levitas que haviam de ministrar diante da arca, celebrar louvores e exaltar o Senhor. Perceba a organização. Tinha gente que dava pão para o povo, e tinha gente que tocava os instrumentos, e tinha gente para cantar. Não é assim: eu senti de Deus e vou fazer. Não, é a tua área, é a tua chamada, é o seu talento. Ah, mas é porque é para Deus, eu faço do jeito que eu estou. Não, se não se preparou, é porque é para Deus que tu não vai fazer mesmo. Porque todo mundo quer o melhor de Deus. Aí quando é para fazer para Deus, Deus dá misericórdia. Nada disso, meu irmão. Davi organiza o culto, cada um na sua função. Versículo 6. Os sacerdotes ministravam perante o Senhor. Então Davi sabe quem é levita, Davi sabe quem é sacerdote, Davi sabe quem ministra o pão. Está tudo bonitinho, está tudo organizadinho. Naquele dia 7, Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Foram preparados para celebrarem ao Senhor com hinos. Nós não celebramos ao Senhor apenas com hinos. Por isso que o versículo 7 deixa claro: celebrarem com hinos. Vocês aqui vão celebrar com hinos. O sacerdote celebra oferecendo sacrifício. O povo celebra trazendo cordeiro, trazendo bicho, matando. Então você celebra com hino, o povo com cordeiro, e o
sacerdote com oração e sacrifício. Não se celebra apenas com música. O sacerdote ora, o povo serve, o levita toca, o cantor canta. Então tudo é adoração. Só que a nossa geração reduz a adoração à música. Então bora adorar. É com a equipe de louvor. O culto é dividido em duas partes. O momento da adoração, aí tem a música redonda de 20 minutos. Tem o diante do trono e tem a música distante do trono, ou seja, que nunca apresenta Deus no trono. Deus vai fazer, tem que acontecer, Deus vai curar, é só você determinar. Tudo tira do Deus do trono, então é distante do trono. A gente reduz a adoração à música. Tem gente que canta muito, mas não adora nada, e tem gente que não canta nada, mas é um verdadeiro adorador. A adoração a hinos. Davi disse: vocês adoram cantando, o sacerdote adora orando e o povo adora servindo. Tudo no culto deve ser feito para a glória de Deus. E adoração é mais do que estilo de música, é estilo de vida. Nem só de dó, ré, mi vive adoração, mas de toda a palavra que eu pratico. Davi abençoou o povo. Como que Davi abençoou o povo? Falando. E o que Davi disse? Está na Bíblia, do verso 8 ao 36 e o Salmo 105. Então Davi abençoou o povo com a palavra de Deus. Você não pode abençoar ninguém sem palavra de Deus. Nós nos tornamos bênção ao povo quando a gente fala ao povo palavra de Deus. Repito, está no versículo 8 ao 36 e está no Salmo 105. Davi abençoou o povo com a palavra de Deus, contando a história desde a saída do povo do Egito. Tudo aquilo foi história de Deus, palavra de Deus. Davi abençoou o povo, que Davi era uma autoridade constituída. Davi foi ungido pelos anciãos. Davi foi chamado por Deus. Então só tem autoridade quem é autorizado. Tem gente aí dando uma de abençoador, mas está amaldiçoando família. Quem te ungiu? Quem te separou? Quem te consagrou? Quem foi seu mentor? Eu mesmo fui lá na cozinha e meti o óleo de soja na minha cabeça. Eu sou bispo, eu sou arcanjo. Não, meu querido, quem não foi autorizado não tem autoridade. Abençoou o povo porque Davi tinha sido autorizado. E Davi sempre honrou a sua liderança. Chegou o momento agora de Davi abençoar o povo. Primeiro, Davi abençoou o povo com a palavra de Deus. Anota isso para tu postar no Facebook, porque eu sei que tu só posta a Bíblia lá. Segundo, Davi abençoou o povo porque Davi tinha autoridade. Davi era autoridade, e a autoridade tem bênção para dar. A autoridade abençoa. Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Abençoar em nome do Senhor é: abençoo vocês debaixo da autoridade de quem está sobre mim. Davi se submete ao nome de Deus. Davi não abençoou o povo em seu nome. Davi não abençoou o povo em seu talento. Davi abençoou o povo em nome do Senhor. E nós temos a bênção apostólica, que o amor de Deus o Pai, a graça de Deus o Filho e as consolações do Deus Espírito. Ou seja, em nome do Senhor as pessoas são abençoadas, porque o nome do Senhor é o nome que abençoa. Davi abençoa em o nome do Senhor. Primeiro, Davi abençoa porque Davi tem autoridade. Davi abençoa pela palavra. Davi abençoa em o nome do Senhor. Davi, quarto, abençoa o povo alimentando o povo. Está aí no versículo de número 3. Então Davi fala e age. Davi alimenta a mente do povo com a palavra de Deus pregada, mas também alimenta o bucho do povo. Davi dá pão para o povo. E nós não podemos ser igreja que só prega aos ouvidos. A palavra de Deus é alimento. Cala a boca e escuta, porque a palavra é alimento para a alma. Mas a mesma palavra manda dar alimento para a barriga de quem tem fome. Então o próprio Davi, que abençoa o povo, fala, Davi também dá comida para quem tinha fome. E isso não é
só função de Davi. Neemias fez isso. Ele disse: comei das gorduras, bebei das doçuras, mas vão repartir com quem não tem. Porque Ruth vinha pegando o que sobrava, o que ficava para trás, o que ficava no chão, ninguém poderia recolher. Era para o pobre, era para o faminto. Paulo também recolhia ofertas para ajudar os necessitados. Atos 11:29 diz que os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia, porque Ágabo havia acabado de profetizar uma grande fome que viria sobre a terra. Então, às vezes, nós tiramos demais o pão da boca para jejuar, para pregar e ser bênção para o povo. Só que tão importante quanto tirar o pão da boca para jejuar é colocar o pão na boca de quem tem fome. Isso é evangelho. Isso é ser bênção para o povo. Quem está gostando do Davi que abençoou o povo? Se você observar como Davi abençoou o povo, se a gente também abençoasse o povo dessa forma. Versículo de número 43, cada um foi para a sua casa. Ou seja, já fui abençoado mesmo, eu vou para a minha casa. Então perceba, em nome de Jesus, que Davi abençoou o povo. Seja sincero, com glória a Deus. Quem aqui não gostaria de ser bênção para o povo? Amém, aleluia, glória a Deus. Todos nós queremos ser bênção para o povo. A gente faz uma postagem para abençoar o povo, a gente ensaia para abençoar o povo, a gente prepara a mensagem para abençoar o povo, a gente faz um congresso com bons pregadores e bons cantores para abençoar o povo, a gente lidera para abençoar o povo, a gente prepara a aula na escola dominical para abençoar o povo. A gente tem uma igreja linda, tão chique como essa, para abençoar o povo. Viu que apresentação nós tivemos aqui, nome por nome? O que é isso? Para abençoar o povo. E aí, pastor? Eu quero ser bênção para o povo, pastor. Eu quero ser cantor para abençoar o povo. Eu quero ser pastor para abençoar o povo. Eu quero ser pregador para abençoar o povo. Eu quero ser os doentes com o poder da medicina, quando possível. E também em nome de Jesus. Eu quero ser um advogado, pastor, para abençoar o povo. Escuta aí, Jesus. Eu quero ser um promotor, um juiz, para abençoar o povo, pastor. Eu quero ser um empresário para abençoar o povo, pastor. Por quê? Porque abençoar o povo, posta foto. Abençoar o povo, dá curtida. Abençoar o povo, pede oferta que o povo dá. Abençoar o povo, posta lá 300 almas. Foi 100, mas fala que foi 300 porque conta com o alma e espírito. Abençoar o povo, posta. Abençoar o povo, posta lá agendas abertas. Ligue logo para eu. Abençoar o povo, passa a noite inteira orando no monte, para quê? Para abençoar o povo. E aí me indica, por quê? Porque eu tenho bênção para o povo, me respeite, eu tenho história. Se você me deixar pastorear, liderar, falar, você vai ver que eu sou bênção para o povo. Está errado? Não, tem que ser bênção para o povo, tem que abençoar o povo. Mas aí, você não pode ficar só no versículo 2, tem que ler o versículo 43. E Davi foi abençoar a sua casa. Deus está cansado de orações, me usa para o povo. Deus está cansado de orações, me leve às nações. Meu Deus, aleluia. São orações disfarçadas de espiritualidade missionária. Diz a Bíblia no 43: todo o povo foi para casa. E Davi, não está escrito que Davi foi para casa. Quem vai para casa tem destino. O que é que o povo tinha? Destino. Cada um foi para casa.
foi abençoar sua casa. Davi não tem só destino, tem propósito. Ô, glória! Aleluia! Ô, glória! Aleluia! Glória! Acabou o culto. Já viu que tem gente que não espera a bênção apostólica, não fala com ninguém, e é uma briga lá no estacionamento. Vamos, tira o carro daqui, quer ir pra cá. Eu fiquei com medo do carro. Né? Aqui não tem, é só lá na minha igreja que eu sou pastor, né? Aí, esse tipo de gente quer ir pra casa, quer ir pra casa, quer ir pra casa. Pra que você quer ir pra casa? Pra comer. Pra que você quer ir pra casa? Meu videogame. Pra que você quer ir pra casa? Ficar na rede social. Pra que você quer ir pra casa? Pastor, querer ir pra casa pra comer é pecado? Não! Pecado é quando você não pensa com quem comer. Pastor, é pecado eu querer assistir um filme? É pecado dependendo do filme, né? Pelo amor de Deus. Agora, com quem assistir? Porque você chega em casa e se isola no seu quarto para ficar no seu joguinho. Você vai para casa e se isola no seu quarto para ficar na sua rede social. Você vai para casa e se tranca no seu quarto para ficar na prática da pornografia, da masturbação, mandando foto do bebidão para namorado, enganando o pai, enganando a mãe. Necessitando de oração, o pai necessitando de oração, o filho necessitando de oração, a família necessitando ler Bíblia junto. Não se assentam mais à mesa para comerem junto. O cabra na hora do almoço assistindo futebol, a irmã às vezes sozinha na mesa olhar no Instagram, e o outro lá no Facebook, e a mesa vazia. E o que acontece quando a mesa esvazia? Está lá em 2 Reis capítulo 4. O filho morreu na hora do almoço, a mesa ficou vazia. Morte na família quando a mesa está vazia. É isso que está acontecendo na casa de todos os crentes. Eita Deus, aleluia! Aleluia! Meu Deus, aleluia! Glória! Você abençoa o povo invocando a presença de Deus. Você abençoa sua casa é com a sua presença. Fica tranquilo que eu não peço para dar glória a Deus, não. Aí eu te pergunto, quando você sai de casa para trabalhar, para estudar, sua mãe diz: graças a Deus. Aleluia! Quando você, marido, quando você, esposa, está longe de casa, você faz falta ou faz um favor? E aí, Jesus? Ô, glória! Aleluia! Doce Jesus! O que adianta ser bênção para o povo, mas ser uma maldição em casa? Meu Deus! E aí, ao povo nós abençoamos, mandando perdoar. Perdoe. Perdoar é bênção ou não é? Aleluia! Mas aí, a nossa família, a gente abençoa perdoando. É verdade. Abençoamos o povo pregando, falando, cantando. Abençoamos a nossa casa. Meu Aleluia! Né, irmã? Aleluia! Que hora começa o culto? Que hora começa o culto? Cheguei antes de todo mundo. Cheguei junto com o porteiro. Já tô no culto. O culto não acaba, o culto não acaba, o culto não. Esse culto não pode acabar. Esse culto não acaba, não acaba. E o culto acabou. Ah, nem, eu tenho que
para casa, quando ficar no culto, é mais importante do que estar em casa. Tem alguma coisa errada com o teu casamento. Tem alguma coisa errada no teu relacionamento com os teus pais. Pastor, mas é aqui que Deus habita. Mentira! Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava não! Ele chegou aqui porque você chegou. Quando você sair, ele sai com você. Porque ele mora onde você mora. Abençoe o povo, mas abençoe sua casa. A gente olha para essa tribuna e diz, é santo. A gente olha para a poltrona e diz, é santo. A gente olha para os instrumentos e diz, são santos. Só que Deus me manda dizer ao Brasil, e eu tenho dito isso, sua cama é mais sagrada do que essa tribuna. Sua mesa é mais santa do que essa porta que você está. Estou sentindo a presença de Jesus. A santidade do culto tem que ser reflexo do que se tem em casa. E tem muito problema pregando nas igrejas. Bom de altar e ruim de cama. Bom pregador, mau pai. Bom pastor, mau marido. Então vizinha, vai pregar no inferno para suas falsas ovelhas. Se Jesus voltar e você não se converter. Oh, glória! Urabacanga, Urabacanga. Oh, glória! O problema da nossa geração é esse. Eu vou pro culto para me encher de Deus. Hoje eu vou me encher. Hoje eu vou me encher. Eu falei, você está indo pro culto para quê? Eu estou indo pro culto para me encher. Na casa desse crente não tem oração. Quem vem se encher na igreja é porque não ora em casa. Quem vem se encher na igreja é porque não lê Bíblia em casa. Agora, quando tem oração, leitura da palavra em casa, ele diz assim, eu vou transportar na igreja. Eu me encho no meu quarto. Eu me encho em casa. Quando você transporta aqui, não se enche lá. Tem gente que não reage com louvor ainda na palavra, porque a alma está farta. E a alma farta pisa o favo de mel. A palavra é mel, mas a alma está cheia de Netflix, a alma está cheia de resposta dura aos pais, a alma está cheia de ignorância ao marido, a alma está cheia de rejeição à esposa. Chega aqui, não consegue cultuar, mas a Bíblia diz que para a alma faminta todo amargo é doce. E tipo de crente que não se enche de coisas terrenais, deixando espaço na vida para se encher da palavra, e assim o seu culto é o reflexo aqui do que você é lá. Ama os irmãos da igreja. Posta foto com jovens, posta foto com cantor, com pastor, com pregador, com os músicos, com todo mundo. Mas não tem uma foto com a esposa. E a foto é pegando a cintura das irmãs, safado. Não tem uma foto com a esposa, não tem uma foto com o marido. A minha esposa assusta sempre. Amor, essa irmã não tem uma foto com o marido, amor. Eu falei, não tem problema. Não tem problema. Tem orgulho de si, tem orgulho do biquinho, porque a moda é fazer de todo mundo de bico. Meu Deus, você entra no Instagram, é bico, aí eu deixar de seguir. Os machos para o banheiro da igreja, pro espelho fazer biquinho. Não, velho, pelo amor. Não. Se orgulha de bico, se orgulha de mostrar os peitos. Porque ela faz assim. Meu Deus. Olha aí. Eita Deus. Oh, glória. Ela foi elegendo a serva de Jesus, né? Não.
Então, eu amo os irmãos da igreja, mas odeio os pais. Eita Deus. Eu sou co-pastor em Campo em Goiânia. Os que deram mais problemas são aqueles que chamaram eu e minha esposa de pai e mãe. Olha aí. Porque transferiram para nós a honra. É. Porque ser pai, ser mãe é honra. Transferem para nós a honra, mas não assumem a responsabilidade de filhos. Eita, meu Então, Deus. o pastor é meu paizão. Paizão porque tu não tem coragem de falar com ele o que tu fala com teus pais. Então, se você ama os irmãos da igreja e odeia seus pais, você não é uma bênção para sua casa. Olha aí. Aleluia. Tem filhos de crentes que não suportam a igreja, não suportam o pastor. Aí entra na faculdade e vira ateu, porque a moda agora deixa a barba crescer e vira ateu. Sou ateu. Aí tem filhos de crentes odiando a igreja. Por quê? Porque os pais saíram do culto falando mal do pastor. Olha aí. A criança tem 2, 3, 4 anos, está lá no banco de trás. Você viu o pastor lá? Você vê aquela cantora? Você vê aquele pregador? Desce a lenha. E desce a lenha. E vai para a janta. E a hora educada da janta, pastor. Não, aquele pastor, né? Mas um dia deu nada. Eu vou botar no meu joelho. Vai comer, eu vou no pastor. Vai jantando o pastor. E a criança vai alimentando. Que culto ruim. E não sei o quê. Que louvor ruim. Aí a criança vai crescendo, se torna adolescente e diz: para que ser crente? É verdade, meu Deus. Aí você vem para a igreja fazer campanha. Senhor, liberta meus filhos. Não, tem que libertar. Tem misericórdia. Não é fofoqueira? Vai lá e começa. Eita Deus. Maravilha. Jesus. Aleluia. Nós estamos confundindo carisma com caráter. Não adianta passar noites e noites no monte. Não adianta postar banners de agendas abertas. Se a sua esposa não abraçou o seu ministério, se a sua esposa não sente Deus na sua mensagem, você não pode falar à noiva do Cordeiro se a própria esposa não consegue te ouvir. Aleluia! Pastor, mas eu tenho um dom. A manifestação dos dons na Bíblia é chamada de carisma. Mas não adianta, se minha família não quer me ouvir pela minha falta de caráter, de nada adianta a igreja querer me ouvir pelo meu carisma. Você acha que não, mas a sua esposa se incomoda, seus filhos se incomodam. Exerce seu papel de sacerdote, exerça seu papel de esposa, exerça seu papel de filho. Efésios 5 e 6 responsabilizam filho, pai, mãe, funcionários e patrões. Você precisa levar a arca para casa. Você precisa ser uma bênção para a sua É, Jesus nos ajuda a abençoar o povo querido. Abençoar o povo querido é privilégio. Abençoar a nossa casa é responsabilidade. Abençoar o povo é ser bênção aos estranhos. Abençoar a casa é ser bênção para quem conhece minhas fraquezas. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Isso te garantirá felicidade, nunca facilidade. Eu sei que é difícil. Abençoar a casa é se comportar conforme o sonho. Lembra? Davi veio com uma estola sacerdotal. Davi abençoou o povo em nome do Senhor, função sacerdotal. Comeu do pão que apenas o sacerdote tinha acesso. Em Ziclac fez a oração, tomou do sacerdote a estola e disse: deixa eu orar que eu vou cumprir essa missão sacerdotal. Então o que o sacerdote fazia? Abençoava. E o que Davi tem de fazer em casa?
abençoado. Então, Davi pega a função sacerdotal, mas leva para dentro de casa. Louvado seja Deus, aleluia. Eu não sei se você vai dar glória, mas assembleando o poder entende ele dá glória. Saul quis a função sacerdotal para ser rei. Deus cortou o reino. Uzias quis a função sacerdotal para ser rei. Deus cortou o reino. Davi pegou a função sacerdotal e foi para casa, para a família. Por isso que Deus não matou. Por quê? Porque o seu projeto sacerdotal foi para sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Ele começa com o povo, mas o ápice é em casa. Então, todo o nosso crescimento, desenvolvimento é olhando para a nossa família. Pastor, só eu sou um crente na minha casa. Tu é o sacerdote lá. Está preparado para dar glória a Deus? Bem-vindo. Tá não. Está preparado? Quando você canta, você se assemelha aos anjos. Quando você prega, você se assemelha aos apóstolos. Mas quando você cumpre a função sacerdotal, que é interceder, você se torna semelhante a Jesus. Porque Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós. Aleluia. O que ele está fazendo agora? Intercedendo por você. Já orou pelo seu filho hoje? Já orou pela sua esposa? Já orou pelo seu marido? O diabo destrói e entra e faz bagunça onde falta oração. Mas onde houver oração, ainda que caia, não ficará prostrado. Deus levanta novamente. E o Espírito Santo está dizendo que essa é a noite de resposta de oração na família de crente. Eu vou perguntar e na resposta você vem comigo. Eu vou perguntar e a resposta é casa. Eu vou perguntar e a resposta é casa. Vem no casa comigo. Eu vou perguntar e a resposta é casa. Quando Adão e Eva pecaram, eles moravam no jardim. Mas onde Deus veio para resgatar a comunhão? No jardim, que era o quê? A casa. Quando foi para fazer a promessa de Isaac a Abraão em Gênesis 18, onde Deus veio? Na casa. Quando Isaac nasceu, Deus visitou Sara. Onde? Na casa. Gênesis 21. Onde ele ressuscitou o filho da viúva de Sarepta? Em casa. Onde ele ressuscitou o filho da sunamita? Em casa. Onde ele puxou Ezequiel pelo cabelo para levar para o templo? De casa. Onde ele curou a sogra de Pedro? Em casa. Onde ele curou o paralítico de Cafarnaum? Em casa. Onde ele curou o cego do centurião? Em casa. Onde ele curou a filha da mulher sirofenícia? Em casa. Onde ele salvou Zaqueu? Em casa. Onde ele encheu a família de Cornélio? Em casa. Para casa. Onde ele salvou a família do carcereiro? Em casa. Onde a igreja se reunia em Atos dos Apóstolos? De casa em casa. Onde ele vai trabalhar, salvar, curar e libertar nessa noite? Na sua casa. Seu Deus, fica trabalhando na sua casa. Eu não preciso mexer com você porque eu prego a palavra revelada. Eu não sou profissional de púlpito. Mas segure na mão de uma pessoa que está do seu lado, por favor, o som tá bom. Segure na mão de uma pessoa que está do seu lado. Uma pessoa que está do seu lado. Olha para ela e diga em nome de Jesus. Para de graça, diga em nome de Jesus. Você não vai perder a sua casa para Satanás. Jesus vai curar, vai salvar, vai libertar.
Precisamos chorar pela nossa casa. O que é o sacerdote? O sacerdote carregava 12 pedras, representando as 12 tribos. Então os nomes das 12 tribos estavam em seus ombros e peito. Então, enquanto o sacerdote estava aqui, Deus estava vendo no sacerdote todas as tribos, nome por nome. O intercessor do lar é o sacerdote que representa o seu lar. Então, a minha esposa vai louvar a Deus com uma canção que é uma oração. Porque você vai orar pela sua família. E você vai orar no nome de cada um deles. Porque você está representando eles. Pode soltar. Deus Altíssimo. Após mim você diz, a minha casa. A minha casa. Porque a gente está acostumado a ser. Diga comigo, dizer comigo é dizer junto. Como tu não sabe o que eu vou dizer, tu não pode dizer junto. É após mim. Diga após mim, a minha casa. A minha casa. É casa. É casa. De oração. De oração. A minha casa. A minha casa. É casa. É casa. De perdão. De perdão. A minha